Então, é realmente um prazer estar aqui para falar de um assunto preferido meu. Uhum. Sou eu. Eu nasci em São Anastácio, lá no Pontal do Paranapanema, quase Mato Grosso, e vivi lá até os 9 anos. Então, eu comecei a estudar na escola da igreja, e depois o primeiro ano primário, até o terceiro ano eu fiz o único primário público da cidade. E exatamente por isso, como era o único, eu acho que era muito bom. Então eu tive um começo, né, de educação formal muito bom, o que talvez explique o sucesso posterior, porque, na verdade, meu pai era analfabeto, motorista de caminhão, a minha mãe era alfabetizada e costureira. Apesar de vir de uma família sem muito estudo, minha mãe só tinha primário, sempre houve um incentivo muito grande para estudar. E eu terminei, então, o primário no grupo escolar de Utinga, bairro de Santo André. Aí fiz secundário. Lá mesmo? Lá, terminei o ensino médio no Américo Brasiliense, em Santo André. Eu pensei a pergunta porque o seu sobrenome, Todorov... Todorov é búlgaro. É búlgaro. Então, a origem búlgara por parte da família de meu pai, de minha mãe, metade ucraniano e metade russo. Bom, na verdade, desde praticamente do maternal, antes mesmo do primário, eu era muito bom com números, então eu tinha que ser engenheiro. Foi através do cinema que eu descobri que havia psicologia, né? E no terceiro ano científico daquela época nós tínhamos filosofia. Então, juntando a informação do cinema com a formação e as informações da professora de filosofia, eu acabei sabendo que a USP estava começando um curso de psicologia. Me interessei. Quando eu resolvi fazer psicologia, foi assim, 6 meses antes do vestibular. Mas na hora de olhar com seriedade o cursinho, eu resolvi que engenharia não tinha nada a ver comigo. Eu queria fazer psicologia. Fiz psicologia, fui, eu não diria enganado, eu não gostei. Eu não me senti. Eu não me encontrei. Eu não sabia bem o que era psicologia. Quando eu entrei na USP, continuei sem saber. Porque nenhuma daquelas disciplinas tinha muito contato comigo. Eu só fui gostar do curso mesmo quando eu fiz estatística e quando eu fiz psicologia experimental. Fiz psicologia experimental com o professor John Gill Sherman, um americano que estava lá. Quando eu fiz psicologia experimental, eu já estava trabalhando como analista de cargo, mas aí eu adorei psicologia experimental. A primeira atividade no laboratório, nesse curso de terceiro ano, foi modelar o rato. Nós éramos 12 alunos e eu fui o primeiro a modelar. Rapidinho, meu rato estava funcionando. Aí o professor John Gilmore Sherman, americano, pediu que eu ajudasse ele a ensinar os outros a modelar. Eu passei a ser monitor do curso. Meu desempenho como monitor de psicologia experimental fez com que o professor Gil Sherman me convidasse para ajudá-lo no laboratório. Aí eu peguei gosto pela coisa, me dei muito bem. Por conta disso, a professora Carolina me convidou para vir para Brasília com o grupo. Que foram convidados, né, para começar o departamento de psicologia na UNB. A universidade costumava pagar para a gente uma viagem a Brasília para você conhecer a cidade, a universidade e resolver se você queria mesmo deixar São Paulo e vir para cá. Mas a ideia de Brasília naquela época, para a nossa geração, Brasília era uma coisa assim, as novas gerações não conseguem imaginar o que era. Era o Eldorado? Era, mais ou menos. E a minha vida mudou completamente a partir do convite de vir para Brasília. Era simplesmente maravilhoso estar em Brasília, estar na UNB. Isso foi em outubro de 62. Eu passei 3 dias aqui que mudaram minha vida inteira.
Ainda terminando o curso de graduação, eu já tinha um convite para vir para Brasília. Eu vim fazer mestrado e ser instrutor, né? Monitor dos cursos de graduação que estavam começando. Eu voltei e já avisei a General Electric que eu terminaria, eu não ficaria lá, eu ia aceitar o convite da UNB. Ser surpreendido pelas consequências da minha história, porque chegando aqui um mês depois eu era eleito presidente da Associação dos Instrutores da UNB em 1964. Eu cresci a partir de 20 e poucos anos com Brasília. Mesmo os anos que eu passei fora, praticamente não abalam essa relação de tanto tempo. Eu continuo até hoje, né? Aposentado, eu sou pesquisador associado e a UNB não sai da gente. E foi assim que começou. E por que eu vim para cá? Pela minha facilidade de modelar os ratos. E por que o Keller me convida para ir com ele para Arizona State? Porque lá ele ensinava o mesmo curso e ele não tinha ninguém com facilidade para modelar os ratos. Recentemente, alguém pediu que eu escrevesse um resumo de biografia. E eu disse, eu devo tudo na minha vida à minha habilidade de condicionar ratos. Condicionar. É isso que foi abrindo os caminhos. Foi muito interessante, porque naquela época a CAPES não dava bolsa. Eu ganhei uma passagem só de ida da CAPES. Não fui aprovado na Fulbright e acabei indo com uma bolsa da universidade. Eles me deram uma bolsa para que eu trabalhasse lá como auxiliar de ensino, fazendo o trabalho que eu fazia aqui na Universidade de Brasília. Nós estávamos desenvolvendo naquela época o sistema personalizado de ensino e como o professor Keller estava indo para Arizona State para implantar esse método de ensino lá, isso acabou me facilitando. Com a carta de apresentação dele eu fui aceito. Como eu não consegui bolsa da Fulbright, a universidade me deu uma bolsa de $150, que era insuficiente. E o pior, eu não tinha como voltar, porque a CAPES tinha me dado uma bolsa só de ida, e a passagem só de ida. Então eu passei dos primeiros 6 meses, eu tive que trabalhar na universidade para completar o que era necessário para viver lá e estudar. Eu fui salvo por uma bolsa da OEA. A professora Carolina escreveu a carta para o senhor de apresentação e aí eu consegui, por 2 anos, a bolsa da OEA. Que não deu para terminar todo o curso? Não, se eu pensasse um pouco, eu nem teria ido para lá, né? Mas eu acabei confiando que de uma maneira ou de outra as coisas se ajeitariam e eu consegui uma bolsa de um instituto de pesquisa em Washington que tinha um dinheiro da NASA para pesquisas sobre comportamento animal. E o meu projeto de tese estava bem dentro do que o projeto grande dele aceitava. Eu consegui equipamento, bolsa para mim e acabei trazendo equipamentos comigo para o Brasil depois. Né? Mas quando terminou essa sua experiência lá da Arizona State University, voltou para aqui, para a universidade? Não, eu não voltei porque eu terminei meu doutorado lá em 69. O doutorado tinha sido feito dentro do planejamento da Universidade de Brasília. A ideia era essa, nós terminaríamos o mestrado aqui, iríamos para o doutorado fora do país e voltaríamos para a UNB. Mas a UNB passou pela pior de todas as crises em 68. Então, em 69, realmente não havia o menor clima de voltar para cá. E eu tinha um convite da Universidade de São Paulo para ir para Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto. Eles estavam começando a experiência de ter psicólogos ensinando psicologia para os alunos de medicina. Então eu voltei para lá e fiquei lá até 73. Eu só volto para Brasília em 73. Quando eu volto para Brasília, depois do doutorado nos Estados Unidos e uma passagem pela Universidade de São Paulo, nós estávamos em plena ditadura, mas já com um começo de movimentação da sociedade civil. Naquela época era inconcebível você pensar em ficar só dando aula e não pensar em nada. Não tinha como, ainda mais a nossa geração, que tinha sofrido o golpe, né? Nós tínhamos vindo para Brasília com aquela esperança toda do projeto Darcy Ribeiro e, de repente, o que nós tivemos foram 21 anos de intervenção. Então, não tinha como ficar só na sala de aula ou só no laboratório. Meu desenvolvimento em docência e meu desenvolvimento político, eles têm muito a ver com o que aconteceu comigo quando eu entro na USP em 1960. Então, eu era aluno de graduação e já falava da importância da participação dos alunos. As coisas são todas ligadas, não existe isso de você
ter uma carreira aqui, depois uma carreira separada, uma outra carreira. Não, nem esquizofrênicos tem. Chegar ao reitor foi um longo percurso aí, que começou, inclusive, com a primeira experiência de administração na universidade como decano de pesquisa e pós-graduação, no período de transição entre a ditadura e a eleição do Cristóvão. Eu provavelmente fui chamado porque eu talvez tivesse um currículo mais adequado, eu não sei bem porquê, mas eu fiquei assim, realmente muito satisfeito, assustado. Minha primeira providência foi conversar com o decano que tinha saído para que ele passasse o serviço. Eu nunca tinha participado de nada de administração na universidade. Mas aí acabei gostando desse período e o que eu queria era continuar decano, eu tinha gostado. Quando o Cristóvão me chamou para conversar e disse: "Não, eu preferia que você fosse candidato a vice-reitor." Depois da eleição dele, naquela época havia eleição separada para vice-reitor, eu acabei eleito vice-reitor. Eu gostei mais de ser vice-reitor do que reitor. Eu estava dizendo outro dia, é mais ou menos como você gostar mais de ser avô do que pai. Porque quando você é avô, tem qualquer problema, você passa para o pai. Não é? Quando você é pai, você tem que resolver. Mas essa é uma brincadeira. Foi ótimo trabalhar com o Cristóvão. A gente se deu muito bem. E foi ótimo organizar a equipe que trabalhou comigo. A primeira novidade nossa foi, dado o período de 4 meses entre eleição e posse, foi possível aplicar o planejamento estratégico para a próxima administração. Então, nós tivemos um total de 700 pessoas passando pelas nossas várias reuniões, sendo preparadas para aquilo que elas iam fazer. E foi uma experiência muito boa trabalhar com aquela equipe toda, não só o Cristóvão, mas todos os colegas que escolheram e ajudaram o Cristóvão a ser reitor na época. O outro que mudou bastante a universidade foi o PAS, Programa de Avaliação Seriada, quando o Lauro veio com a ideia que o vestibular estava muito ruim, precisava mudar, e ele propõe que se utilize as notas do ensino médio. Nunca conseguimos descobrir uma maneira razoável de utilizar as notas, até que, na minha gestão, aproveitando o fato de que o governador era o Cristóvão, ex-reitor, o secretário de Educação era o professor Ibanes, ex-reitor, e eu estava na reitoria, nós constituímos uma comissão mista, governo e as empresas privadas, mais professores da UNB, para bolar o sistema. Daí gerou o PAS, que mudou todo o ensino do terceiro grau. Era uma confusão muito grande. O ensino público era uma desgraça. Raramente se cumpria o programa do ensino público, o que prejudicava esses alunos do vestibular. Enfim, o ensino passou a ser feito da mesma maneira por toda a rede pública ou privada, e o vestibular era ensino daquilo que tinha sido efetivamente ensinado, e não alguma coisa que pegaria de surpresa quem vinha de uma escola ruim. Então, o PAS foi um sucesso tão grande, está aí até hoje, e as pessoas gostam muito disso. E depois disso, com toda a experiência acumulada, ser reitor da universidade numa época em que era preciso abrir a universidade para mais interações com a cidade. Então, foi um trabalho de aproveitar as experiências anteriores e aperfeiçoar a maneira de fazer com que o patrimônio que havia imobilizado rendesse recursos para a universidade e uma abertura de parcerias de todos os tipos. Eu acho que foi basicamente a marca dos meus 4 anos como reitor. Convidados para receberem de pé ou em posição de respeito e com bastante aplausos o homenageado João Cláudio Todorov. A solenidade de entrega do título honoris causa contou com a presença de colegas, amigos, alunos e familiares do professor da Universidade de Brasília. Não consigo me expressar a alegria que eu senti com o discurso, com a gentileza da reitora, com a manifestação do público. Fiquei satisfeitíssimo.
O homenageado foi reitor da Universidade de Brasília nas décadas de 80 e 90 e responsável pela implementação do programa de avaliação seriada e pela abertura dos cursos noturnos da UNB. E mesmo aposentado, o professor não parou. Ele continua a orientar alunos e formar pesquisadores. Você tem que gostar de pesquisar. Eu sempre achei que a parte de pesquisa era o lazer que nos davam. Cada um de nós é produto de todas essas interações que nos fazem ser o que somos. Nenhum de nós é uma ilha, né? Nós todos participamos desse imenso tecido de relações. E eu mergulho demais em ser parte dessa obra coletiva que é a Universidade de Brasília. Muito obrigado.